Oi, tudo bom? Com a graça de Deus, a prof está ótima, tá? Não se preocupem. Hoje, quinta-feira, dia 6 de maio, nós temos as disciplinas de História e de Arte. Então, peguem lá os nossos livros e vamos estudar História e Arte. Então, História, nós vamos iniciar a nossa unidade 2, que o tema é Povos e Religiões, na página 28. Estou esperando. Vamos? Então, aqui, nosso livro de História. Vamos lá na página 28. Então, aqui, unidade 2, Povos e Religiões. Muitos povos e religiões buscam explicar a origem do mundo, os fenômenos da natureza, por meio de intervenções dos deuses e de outras que são as divindades, Vamos ler esse texto abaixo aqui, que o professor indígena Aturi Caiabi conta para nós. No início do mundo, é o título. No início do mundo, as coisas eram todas mal feitas. Não tinha noite, só existia o sol. O dia não tinha fim. As pessoas trabalhavam sem parar, até que certo dia o pajé pensou em mudar. Ele pegou 2 cabaças de amendoim, uma com amendoim branco e outra com amendoim preto. Primeiro ele quebrou a cabaça de amendoim preto e a noite chegou. Ele quebrou a outra cabaça de amendoim branco e o dia clareou. Por isso é que temos o dia e a noite. Então aqui nós temos um texto poético, do nosso indígena Aturi Caiabi. Interessante, essa ação que ele fez de comparação, Será que é uma ação real ou é uma ação figurativa, da imaginação? E aqui embaixo, para iniciarmos o capítulo, vocês podem, como não tem como nós discutirmos em grupo, vocês podem responder. Como o povo Caiabi explica a origem do dia e da noite? Então, eles explicaram por meio do quê? De uma ação indígena? Através das cabaças de amendoim branco e a cabaça, de amendoim preto? É um mito? A 2, é uma pergunta, uma resposta pessoal. Na sua opinião, como seria o mundo se o dia nunca acabasse? Imagine aí como seria para você se não tivesse a noite. A 3, você sabe para que serve o período da noite? Então, para que nós temos a noite? Para nós descansarmos, para nós adormecermos, esperar um novo dia? Então, vamos aí responder as questões 1, 2 e 3. A religião e a cultura. Existem muitas religiões diferentes em nosso mundo. Essa diversidade mostra a importância das crenças religiosas para grande parte das pessoas. As religiões influenciam a formação da cultura dos povos, orientando seus adeptos no meio de viver, no modo de comer, de pensar e outros aspectos. Todas elas precisam ser respeitadas. Então, a religião, nós não podemos ter discussão, Cada um tem que ter a sua crença e a sua formação. Mas todos precisam desenvolver no seu eu, uma crença religiosa. Ao colonizar o Brasil, os portugueses introduziram no país o catolicismo, que é uma religião cristã, e começaram a cristianizar os índios e, posteriormente, os negros escravizados, que tinham crenças religiosas diferentes. Hoje no Brasil, diversas religiões são praticadas, como, por exemplo, a cristã, o espiritismo, a afro-brasileira, que é o candomblé e umbanda, o budismo, o judaísmo e o islamismo. Então, são tipos diferenciados de religião, que ao longo do capítulo nós vamos estudar um pouquinho mais. Aqui nessa figura, que nós estamos visualizando aqui, então essa figura aqui, esse desenho, esse quadro, constantemente a gente pode verificar, esse quadro aí. É a primeira missa do Brasil. Essa imagem aí que está programada é de Victor Meirelles,
É uma tela em óleo que ele pintou em 1861. Tem até o tamanho da tela aí. Então, quando os portugueses chegaram, encontraram os índios, eles tentaram fazer, né, com que os índios se tornassem pessoas cristãs, a religião do catolicismo, que eles já tinham as ações deles também. A questão 1. Por que é importante respeitar todas as religiões? Como nós não estamos aqui em sala para fazermos uma explanação oral, vocês podem conversar com seus pais. Por que é importante respeitar todas as religiões? No meu ponto de vista, é importante que cada um tenha a sua crença, que cada um desenvolva sua ação espiritual, né, independente do outro, mas que tenha uma crença, né, uma fé. A 2, como nós não estamos na sala, não precisa fazer a 2, tá bem? Essa 2 aqui não precisa fazer, porque seria um trabalho coletivo na sala de aula. Vamos para a próxima página. Na página 30, continuidade, não é só em nossos dias que a religião é importante. Desde a antiguidade, as crenças religiosas já faziam parte do cotidiano das pessoas. Entre 6.000 anos e 2.000 anos atrás, viveu no norte da África, às margens do rio Nilo, a sociedade do Egito Antigo. A religião tinha grande importância na organização do Estado e para a identidade desse povo. Os egípcios acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas, e os responsáveis pelos cuidados dos assuntos divinos eram os chamados sacerdotes. Então, eram os politeístas, né, que acreditavam em vários deuses, eles adoravam os animais e as pessoas. Eles deviam alimentar e proteger, divertir-se e divertir os deuses. Por isso, os egípcios criavam templos onde, de acordo com a sua crença, seus deuses ali moravam. Em troca de cuidados, respeitos e dos cultos, os deuses garantiram a paz e as prosperidades aos egípcios, né? Aos povos do Egito. Muitos de seus deuses egípcios apresentavam diferentes aspectos da natureza, como a cheia dos rios, as chuvas e o sol. Existiam também deuses guardiões, né? Guardiões das cidades, que eram responsáveis pela escrita, pelo conhecimento e protetores das mulheres e das crianças. Então, são as crenças que eles desenvolviam. Vocês podem ver a figura aqui do lado, né, onde eles têm adoração por essas imagens, que lá eles tinham, né, feita de ouro nos seus templos. Logo abaixo, politeístas, né? O que significa politeísta? Então, vamos aqui, fazer a leitura aqui. O que é politeísta? Significa o termo poli, é numeroso. Ele pode ser usado para criar outras palavras, como poliglota, poliesportivo, policultura. Procure no dicionário o significado delas e escreva no caderno. Então, vamos procurar o significado da palavra poliglota, poliesportivo e policultura. A prof vai colocar para vocês também ali, mas quem quiser pode pesquisar. A 2, qual é a palavra antônima de politeísta? O que ela significa? Então, o antônimo é o contrário, tá? Sinônimo é a mesma coisa, antônimo é o contrário. Então, politeísta, o contrário é monoteísta, né? Que se refere a uma pessoa, a uma religião, né? Que acredita em um único Deus. Então, politeísta, que acredita que são mais de um Deus. Monoteísta, que acredita que tem somente um Deus, né? Vamos falar do cristianismo, né? Do catolicismo. Eu sou católica, né? Eu desenvolvo a minha religião desde quando de berço, né? Desde o nascimento, minha mãe. Então, nós somos católicos. Então, nós acreditamos em um único Deus. E há outras religiões, né, que têm ações diferenciadas. Beleza? Continuamos.
Na página seguinte, a criação do mundo, né? Então, os egípcios, eles acreditavam que o mundo tinha sido criado por Ram, o Sol, que no início do universo não existia nem lugar, né? Só havia o Num, uma espécie de grande massa de água parada que simbolizava o nada. Desse Num surgiu o Sol. Ra, ao cuspir no chão, ele deu origem aos deuses Shum, no sopro, e aos deuses Tefunit, do calor. Esses deuses se uniram e criaram Geb, que era a terra, e o Nut, que era o sol, que por sua vez tiveram 5 filhos: Osíris, Ísis, Horus, Sete e Neftis. Na sequência nasceram os outros deuses e mais tarde surgiram os homens. Tot, o deus do conhecimento, por exemplo, nasceu do crânio de Ra, né? Ra, do crânio de Ra. Momento de tristeza. Anubis, o deus da mumificação, era o filho de Osíris, com Neftis. Então, aqui nós temos uma história da criação do mundo por essa origem egípcia, né? E aí está o quadro representando esta família, né? O que nós temos? Adquirir um conhecimento, né? Que nós temos que acreditar que o mundo surgiu assim. Porque para a nossa vivência do dia a dia, quem é cristão tem uma visão diferenciada, ele acredita que Deus criou o mundo, né? De acordo com a Bíblia. Pela ação científica, eles têm uma correlação que o homem, que nós nos transformamos homem, mas viemos da origem do macaco. Então há divisões de pensamento e divisões de teorias para a criação do mundo. E aí vocês estão lendo hoje do antigo egípcio, como eles imaginaram e como eles escreviam a formação do homem no mundo, do planeta, né, no geral. Questão 1. Como os egípcios explicavam a criação do mundo? Então, eles acreditavam o quê? Os antigos egípcios acreditavam que o mundo era resultado da união dos deuses, do Shum, do Tefunit, que criaram a terra e o céu, né? Geb e Nut. Então, essa é a formação dos antigos egípcios. E a questão 2 e 3 seriam pesquisas. Eu vou ver se eu consigo alguns vídeos para vocês fazerem isso aí, mas não é necessário fazer essa questão 2 e 3, tá bem? Porque seria uma aula muito interessante se nós estivéssemos no coletivo. Então, apenas responda a questão 1, né? Que como os egípcios explicam ali, que eles acreditavam que foi a união dos deuses Shum, Tefnut, que criaram a terra e o céu, né? E o Geb e Nut, né? Fizeram a sua formação da sua própria família. Continuamos. Então, como a professora falou, continuamos? Não, nós vamos só até a página 31 hoje. Então, a questão 1, vocês vão responder, que está no texto acima, ali na criação do mundo pela ação da vivência dos egípcios no início do mundo. E a questão 2 e 3, não precisa copiar, mas eu vou passar alguns vídeos explicando sobre isso aí. Tá bem? Então, aqui nós estamos fechando a nossa aula de história de hoje, né? Que são acontecimentos históricos que passou, né, pelas tradições de cada continente, de cada país. Vamos agora para a arte. Então, aqui arte, vamos para a arte, né? Vamos estudar arte agora, na página 32. Então, minhas queridas crianças, estamos aqui na página 32, estudando arte, a herança portuguesa. Então, nós vamos estudar o que os portugueses nos deixaram enquanto arte visual, né? Enquanto arte formal. A pintura de Adriana Varejão. Então, nesse capítulo, vocês vão estudar essa pintura, né? O que ela está explicando, o que ela está formando nessa ação, tá? Então, da pintora aí. No capítulo anterior, nós vimos as culturas indígenas brasileiras. Buscamos resgatar e valorizar as tradições por meio da música. Além dos indígenas, você sabe que outros povos
fazem parte de nossas raízes culturais. Quais as influências, né, dos colonizadores portugueses? Então, hoje nós vamos estudar essa influência da arte, como influência, né, e manifestações das artes dos povos portugueses. Então, vamos lá. Então, aqui para iniciar os trabalhos, o autor colocou nós para descrevermos essa imagem aqui embaixo, né? Então, o que vocês estão visualizando nessa imagem? Né? O que vocês estão visualizando? Os portugueses, eles têm azulejos, grandes azulejos, né, que formavam essas pinturas. Então, nesse quadro da Adriana Varejão, feito em 2004, de pintar óleo, né, que montagem de peças, montagem de azulejos. Então, os portugueses, né, tinham essa riqueza de confeccionar os azulejos para fazer as suas ações de artesãs, tá? Então, alguém já viu um azulejo português? Né, a postura, a tintura, o formato dele? Então, geralmente a gente encontra quando a gente vai em alguma casa de arte, né, onde tem as exposições, né? Então, eles são famosos pelos azulejos que eles fabricam, a cor forte. A2, as cores utilizadas fazem você se lembrar de algo? Você se lembra de algo aí de ver essas cores? Como você acha que essa aparência foi obtida? De que forma? Então, façam aí, que isso aí são tudo ações pessoais, né? Vocês podem responder. Na página seguinte, a imagem que você viu mostra um detalhe da obra Selacanto provoca Maremoto, da artista brasileira, também Adriana. Então, observe essa imagem, né? Será que elas foram coladas azulejo por azulejo? Como que ela fez? Selacanto provoca Maremoto. É uma composição formada por 184 telas que lembram a azulejaria portuguesa, com seus tradicionais desenhos em azul e branco. O uso do gesso da pintura é uma aparência desgastada, que faz com que as telas pareçam azulejos portugueses antigos, como os que decoravam o egípcio nas suas diversas cidades brasileiras, como em São Luís, no Maranhão. Então você vê que aí ela foi pintada, né, no gesso e na tinta. Mas nós temos ainda, principalmente na região, né, do descobrimento do Brasil, na região Nordeste, lá em São Luís, no Maranhão, que tive a oportunidade de ir nessas regiões, nós temos igrejas que ainda têm ainda esses azulejos portugueses na sua decoração. Adriana Varejão criou essa obra para ser colocada em um pavilhão criado especialmente para abrigar os trabalhadores dela, no Instituto Inhotim, complexo de arte que fica em Minas Gerais. Ter um pavilhão próprio é uma grande honra para um artista. Então, né, é uma artista famosa que tem exclusividade na ação, nos aspectos, né, da pintura portuguesa. Que obra é essa? A obra Selacanto provoca Maremoto é inspirada nas antigas paredes azulejadas de edifícios históricos brasileiros, que muitas vezes precisam ser restauradas em razão dos danos causados pela ação do tempo ou pela má conservação. É uma pintura, né? Ela tem que ter o quê? De vez em quando tem que ter uma ação, né? Que eles fazem uma obra, fica lá parada, né? Tem que ser conservada. Então, faz a restauração. O que quer dizer a palavra restaurar? Restauração, aqui está o significado. Restauração é uma atividade que visa consertar e reparar problemas causados pelo tempo, pelo clima e pelo uso, né? Então, no caso, a restauração dos quadros. Painel de azulejos portugueses da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em Salvador, na Bahia. Então, vocês podem ver que aqui já tem algum espaço deteriorado, né? Então, eles têm que fazer o quê? A reparação da arte, né? Na arte da azulejaria, geralmente se observa um padrão em que as formas se repetem e produzem belos efeitos visuais. Observe no exemplo a seguir o padrão obtido pela forma de
composição dos azulejos. Então, o que quer dizer a palavra padrão? É a repetição de elementos em uma composição visual, né? Que segue o mesmo padrão. Então, se vocês vão observar este quadro aqui, né, de origem portuguesa também, que está lá na Bahia, ele tem um padrão de sequência, ele é a mesma sequência, né? O azulejo tem o mesmo desenho, é isso que ele quer expressar ali. Continuamos. Na obra da Adriana Varejão, como você deve ter observado, não existe padrão no painel criado. Então, não é o mesmo padrão. Ela tem formas e cores diferentes. Então, vocês façam essa leitura. Isso também ajuda a interpretar o título da obra. Calacanto provoca maremotos. Então, esse desenho, né? Essa obra tem este nome. Saiba mais sobre esta obra, né? Selacanto, né, a forma da produção, é um peixe muito ágil que vive nos oceanos, graças ao formato da nadadeira, da sua cauda. Ela consegue nadar para baixo e para cima, e até de costas. Os cientistas acreditam que ele estava extinto, pois foram encontrados diversos fósseis do selacanto durante o século XIX. O que indica que é um peixe pré-histórico. Ao longo do século XX, no entanto, foram encontrados muitos selacantos vivos na costa do Oceano Índico. Por isso, esse peixe pode ser considerado muito resistente, um verdadeiro sobrevivente. Então, aqui ele está comparando, né? Que a obra de Adriana foi colocado o nome de Selacanto provoca maremotos. Por quê? Né? Porque selacanto é uma espécie de peixe que existia, né, dentro da pré-história. Então, veio a formação do peixe, né? O que mais será que a artista quis expressar nessas obras dela, né? Com este nome, Selacanto provoca maremotos. Dá para pensar, né? Então, vamos lá. Na página seguinte, vocês vão dar uma leitura, por que a obra foi feita, tá? Ver o significado, ver essas ruas aqui, né? Do Maranhão, São Luís. Aqui nós temos a obra. E aqui nós temos um espaço cultural lá de São Luís, que fica no estado do Maranhão. Façam a leitura. Logo a próxima folha nós temos também, né, as influências dos povos baianos na formação dessa arte que receberam dos portugueses. E dentro da arte nós também temos aqui uma ação matemática, né? Nós temos aqui um gráfico dizendo dos museus, né, que demonstra ali as regiões do Brasil. Cultura em números. Então, façam a leitura também deste pequeno texto. Então, é para termos o quê? O conhecimento, né? É uma leitura rica dentro da história da arte dos nossos povos. Na aula anterior, né, na unidade anterior, nós estudamos sobre a cultura dos povos indígenas. E agora nós estamos estudando sobre a arte dos portugueses. Uma boa leitura, um bom trabalho e até amanhã. Beijo!